Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20. A palavra do Senhor Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta noite, porque ela é a revelação do Senhor para as nossas vidas. E eu oro para que o Teu Espírito nessa noite traga, Senhor, a verdade do meu coração ao coração dos meus irmãos. Usa, Senhor, do Teu amor para conosco, e através do Teu Espírito mostra, Senhor, a Tua palavra a nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos falar sobre Jesus hoje. Esse texto é magnífico. Ele apresenta Jesus de uma maneira muito ímpar. É um texto muito teológico. Eu vou ter que dar aqui para vocês algumas explicações, mas em tudo nós queremos dizer nessa noite, nesse texto, sobre o tema Ele é. Ele, nós estamos referindo a Jesus. Ele é. Você pode falar, mas é o que, pastor? É tão simples isso. Por que eu pensei nesse tema? Eu pensei nesse tema porque Jesus teve um debate com os discípulos, com os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos. Está lá no capítulo 8 de João, Evangelho de João. E nesse debate ele estava falando sobre algumas coisas pertinentes a Israel, sobre a lei. E no finalzinho ele diz assim: olha, eu sou. E quando Jesus diz eu sou, ele cria um grande problema, porque eu sou em hebraico é o nome de Deus. Eu sou na língua hebraica é Javé. Quando Moisés estava lá na frente da sarça, e Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá no Egito e tira o meu povo que está lá escravo, vai livrar eles da mão do faraó. Aí o Moisés ficou meio acanhado de ir, e disse assim: tá bom, se eu for e eu chegar lá e eles me perguntarem o teu nome, quem eu digo que o Senhor é, qual foi a resposta de Deus para ele? Moisés, diga que o eu sou está te enviando. Então o nome de Deus em hebraico é eu sou. Nós conhecemos por Javé, ou Jeová, ou algumas designações aí, desse tipo. Iavé, Jeová, Javé, Jeová, é o nome de Deus no hebraico. Quando Jesus está conversando com esses homens lá, ele diz assim: Abraão foi feliz porque viu os meus dias. Aí disseram para Jesus: você não tem nem 50 anos, está falando de Abraão, rapaz? Como é que você viu Abraão? Jesus disse: antes que Abraão fosse, não era direito ele falar, antes que Abraão fosse, eu era. Não foi isso que ele disse. Antes que Abraão fosse,
Ou seja, antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que fizeram? Pegaram em pedra para atacar nele. Falaram, esse cara está louco, ele está dizendo que é Deus. E hoje nós vamos dizer com todas as letras: Jesus é o Emanuel, Jesus é o Deus conosco, Jesus é a encarnação do Deus Todo-Poderoso. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. Em Cristo nada falta. Ele é suficiente para mim e para você, para a glória de Deus. Os judeus dizem, ele não é Deus, ele é um profeta. Os muçulmanos dizem, ele não é Deus, ele é um bom homem, ele é um bom profeta, mas ele nem cumpriu a obra que ele tinha para fazer. Segundo os muçulmanos, Jesus vai voltar, ele vai encarnar de novo, casar e ter filhos, porque ele não casou e não teve filhos. Então ele é um profeta meia boca, porque todo bom profeta casa e tem filhos. Então para o muçulmano é isso. Para os budistas, Jesus é um iluminado. Assim como Buda é um iluminado, Jesus é um iluminado. Mais simplesmente, para os espíritas, Jesus é um espírito elevado. Mas a Bíblia me diz que ele é Deus. Não existe uma outra coisa para Jesus ser. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Por isso a Bíblia, aqui no texto que nós lemos, começa: ele é a imagem do Deus invisível. Aí você pode dizer, peraí, se ele é a imagem, então ele não é. Ele é uma foto, ele é alguém. Não. A ideia é que ao dizer que Jesus é a imagem do Pai, Paulo está revelando que ele é Deus como o Pai. É como se você pensasse que você vai tirar a foto de um ser humano e depois você vai tirar a foto de um outro ser humano e você vai classificar. Esse é um ser humano. A foto do lado é quem? É um outro da mesma espécie. Se você pegar a foto de um ser humano e você pegar uma foto de um cachorrinho e colocar os dois um do lado do outro, você vai dizer o quê? Eles são diferentes. Eles não são da mesma espécie. Um é humano, o outro é animal. Então Paulo está dizendo: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra, o Criador dos céus e da terra, se mostra na imagem, na perfeição do Deus Jesus Cristo. Então ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, diz isso Hebreus capítulo 1, versículo 3. Nós, quando olhamos para Cristo, nós estamos vendo o próprio Deus encarnado. A palavra usada por Paulo no grego é eikon, que quer dizer, essa palavra tem a mesma ideia de uma representação ou de uma manifestação de. Jesus é a manifestação de Deus. A promessa de Deus era que um dia ele andaria entre nós. E ele andou, porque Jesus esteve encarnado. O texto que eu li no começo diz que ele não se apegou à ideia de ficar na glória, mas por um breve tempo ele abriu mão disso e ele assumiu a forma de homem. Mas mesmo assumindo a forma de homem, em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é um profeta? Sim, mas não é só isso. Jesus é um iluminado? Talvez, mas ele não é só isso. Jesus é um espírito evoluído? Ele que criou todos os espíritos. Ele é o Senhor de toda a terra. Por isso que no texto que nós lemos na abertura do culto em Filipenses 2 diz que naquele dia todo joelho se dobrará
e toda língua confessará que Jesus Cristo é Adonai, é o Senhor, para a glória de Deus. Não há separação. Jesus não é menor que Deus. Os testemunhos de Jeová dizem: não, ele é um Deus ali, ele é um deusinho. Não, o texto continuando diz lá no versículo 19 que foi do agrado de Deus, o Pai, que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Não falta nada. Ele é completo. Por isso que ele pôde vir e nos mostrar quem é o Senhor. Eu queria que você lesse comigo rapidamente João, capítulo 1. Em João 1,18, João vai se referir a Jesus como Deus. E ele diz lá a seguinte forma: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. É impossível ver a Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito e que ninguém pode ver a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés teve um papo com Deus uma vez no monte e disse assim: Senhor, deixa eu te ver, deixa eu dar uma olhadinha para o Senhor, queria tanto ver a tua glória, Senhor. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, eu gosto muito de você, mas se eu deixar, você já era, você vai morrer. Faz o seguinte, fica atrás daquela pedra, tem uma fenda na rocha, tem? Eu vou passar por ali, você espera eu passar. Quando eu passar, você me vê pelas costas. Aí Deus passou, Moisés deu uma olhadinha. Não sei o que ele viu. Viu a glória de Deus. Ele desceu do monte, irmãos, e por 40 dias ninguém podia olhar para a cara do Moisés. De tanta glória que saía dele. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o texto não termina aí. Mas olha como continua. Mas o Deus unigênito, quem? Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Você não vai ver o Pai, mas o Pai está plenamente no Filho. Portanto, Jesus, conversando com o amigo Filipe, disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer saber quem é Deus? Leia os Evangelhos, veja a história de Jesus e você vai conhecer Deus. Veja o que Ele fez, como Ele andou, como Ele agiu, como Ele se comportou, como Ele manifestou a glória. Ele é Deus. Quer conhecer Deus? Jesus te mostra quem Ele é. Olhando para mim, você está olhando para o Senhor Deus Todo-Poderoso, diz Jesus. Eu sei que muita gente tem complicação na mente quando fala sobre Trindade. Deus que é um, que é três, que é três, que é um, que subdivide, multiplica e dá uma bagunça. E aí os parafusos começam a dar umas cacholas. Eu gosto muito de explicar o seguinte: quando você vai lá na feira, no armazém do seu Zé, você diz assim: eu quero comprar um ovo. Quem gosta aqui de comer ovo? Olha, um monte de gente. Gostoso o ovo, hein? Aí você chega lá e fala assim: quero um ovo. O cara chega lá para você e dá um ovo para você. Você leva para casa um ovo, certo? Um ovo. Mas nesse ovo tem 3 componentes, né? Sim ou não? Casca, clara. Aí você chega lá para o seu Deus: não, seu Deus, hoje eu quero só a gema. Não dá. Eu quero só a clara hoje. Não dá. Ou eu quero só a casca para bater lá com o negócio lá e tomar. Tem gente que toma, né?
casca do ovo batida lá, vitamina, gemada, sei lá. Não dá. Você tem que levar. Não adianta você falar que vai separar Deus. Deus é inseparável. Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum é menor do que o outro. Todos os três são a mesma essência. Jesus é a foto da Trindade para mim e para você. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Veja quem Ele é. Não é imagem não, que agora não dá mais. Ele viveu só 33 anos. Quem andou com Ele viu. Mas eu e você podemos retratá-lo nas Escrituras. Como Ele andou, como Ele viveu, como Ele se compadeceu das pessoas, como Ele agiu. Jesus é a imagem do Deus invisível. Graças a Deus. Continuando, irmãos, como Deus, Ele também é o primogênito de toda a criação. Aí você pode falar assim: peraí, como assim? Ele é o primogênito? Primogênito não quer dizer que ele foi criado, porque Jesus não foi criado. Nós vamos ver isso depois. Primogênito quer dizer, uma referência no grego para que ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo passou por ele, tudo foi criado nele, nada antes dele existia, e nada sem ele poderia existir. Então ele é o primeiro de tudo. Ele tem a supremacia na criação. Como Deus, Ele é o primeiro da criação. Ele não poderia e não existiria nada antes. E por isso que Ele é o herdeiro de todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Sem Jesus você não existiria. Sem Jesus a terra não existiria. Sem Jesus os mares não existiriam. Versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo. Júpiter não existiria sem Jesus. Marte não existiria sem Jesus. As constelações não existiriam. As coisas visíveis não existiriam. E as invisíveis também não. Os anjos não existiriam. Os querubins não existiriam. Porque tudo foi feito por meio dele e para ele. Sejam visíveis e invisíveis, tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus é o canal de toda a criação de Deus. Não tem como existir nada sem Jesus Cristo. Sua ação na criação então é revelada. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Por isso que Paulo faz aquele cântico em Romanos que nós cantamos aqui, né? A Ele, por Ele e para Ele seja louvor e a glória para todo sempre. Tudo por Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Segundo, Ele não é só a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus, é eterno. Quem aqui é eterno? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, ninguém é eterno. Só existe um ser eterno. Quem é? Jesus. Deus, Jesus. Não existe outro eterno. Você tem a eternidade na sua vida. Ninguém te tira isso. Você é um ser eterno. Todo mundo aqui vai morrer. Desculpa dar uma notícia. Eu queria dar uma notícia. Mas todo mundo vai morrer. Mas ninguém vai deixar de existir. Que absurdo pensar isso, né? Que loucura! Você já pensou que quando você põe uma criança no mundo, você põe um ser eterno no mundo? Ele nunca vai deixar de existir.
Uma vez eu lendo Jó, eu fiquei assim, entusiasmado com a leitura de Jó. Porque Jó perde tudo, certo? Deus tira tudo de Jó ali no primeiro momento. Tira a criação, tira os filhos. Quantos filhos de Jó morrem? Hã? Quantos são? Quantos filhos Jó tinha? 10 filhos, certo? 10 filhos. Lá no final a Bíblia diz assim: e Deus restituiu tudo em dobro a Jó, certo? Quantos filhos Jó teve depois? 10. Não era para ter 20? Por que Deus só deu mais 10 para Jó? Porque os 10 que foram tirados ainda vivem na eternidade. Você é eterno? Não, você não é. Mas você tem a eternidade na sua vida. Você não vai deixar de existir nunca mais. Nunca mais. Ainda quando você dá uma morridinha, você vai fechar o olho e vai abrir em outro lugar. Espero que você abra num lugar bom. Eu espero que seja um bom lugar para você abrir os olhos, porque é ali que você vai viver o resto. Não tem resto. É ali que você vai viver para sempre. Você é eterno. Eu sou eterno. Todos os seres que vivem são eternos. Ou têm a eternidade. Mas só um é eterno. Por quê? Porque ele não teve começo de dias. Eu e você tivemos um princípio. Não foi assim? Que dia você nasceu? Ali começou o seu princípio de dias. No dia que você nasceu. Ou no dia que você foi concebido, 9 meses atrás. Pode ser o aniversário seu, pode ser no dia que você quiser. A maioria de nós é no dia que nasce. Então dia 9 de fevereiro é o melhor dia que existe. O dia mais bacana, 9 de fevereiro. Guarda aí a agenda, marca aí que é 9 de fevereiro. É o dia do meu princípio. Quando que vai ser o dia do fim do pastor? Não tem mais. Não tem fim. Tem uma mortezinha no meio do caminho, mas dali para lá continua eternamente. Isso é ter eternidade. Agora, quando você olha para Deus, você diz: quando é que Deus começou a existir? Não tem essa data. Ele sempre existiu. Deus está fora da marca do tempo. Ele é eterno. Versículo 17: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Se você olhar lá João capítulo 1, de novo, agora nós vamos um pouquinho antes do versículo 18. Evangelho de João, capítulo 1, 2 e 3. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo, Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus na onde? No princípio. Qual princípio? Para mim e para você não tem como marcar. A eternidade não existe. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito, como nós já vimos agora há pouco. No princípio era aquele que é a palavra. Jesus não foi criado. Ele não teve um momento de nascimento. Ele não teve um momento de existência. Ele é eterno. Ele é eterno. Por isso, ele é Deus. Não tem como ser eterno se não for Deus. A única coisa que Jesus teve não foi criação, foi encarnação. É diferente. Ele já existia, ele só teve uma metamorfose. Ele assumiu carne e osso, mas ele sempre existiu.
Vemos aqui então em João 1,3 a declaração da deidade de Jesus, pois ele está o tempo todo com Deus, ou seja, ele é Deus. E lá em João capítulo 8, versículos 57 e 58, que eu disse no começo do culto, na conversa que ele estava tendo, na discussão, ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Tem um outro momento também que eu acho muito bacana, quando Jesus revela isso para os discípulos, mas eu acho que os discípulos não estavam prestando atenção, mas ele revelou ali a sua divindade, quando os discípulos saem, né, ele envia de 2 em 2 para pregar o evangelho, para curar enfermos, expulsar os demônios, e aí os discípulos voltam, e eles voltam alegres, dizendo: Jesus, no teu nome, olha, os capetas saem correndo, é uma maravilha, olha como é bom, a gente curou, os demônios se submeteram a gente. Jesus disse sim: não seja essa a vossa alegria, porque eu vi Satanás caindo do céu. Olha que preciosidade. Mas os discípulos parece que não perceberam muito que ele estava dizendo: eu existo antes da encarnação, eu existo. E ele termina dizendo: sabe o que deve alegrar vocês? Terem um livro, terem um nome escrito no livro da vida. Porque se o teu nome estiver escrito no livro da vida, quando você morrer, que você abrir o olho, o lugar é muito bom. Jesus é eterno. Isso comprova que ele é Deus. Amém? Por último, ele é a cabeça da igreja. Está aí no versículo 18 do texto que nós lemos. Ele, Jesus, é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus tem a primazia, ou seja, ele governa a igreja. Ninguém pode governar a igreja, irmão. Não existe líder de igreja. Não existe. Existe um Senhor da igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Amém. Essa igreja ela precisa compreender que ela é de Jesus Cristo. O pastor Edilson está só fazendo um papel de ajudar a coisa. Eu não sou dono de nada. Nenhum pastor pode ser, nenhum líder espiritual pode ser, porque a igreja pertence a quem pagou um preço por ela. Quem pagou o preço? Jesus Cristo. Foi ele que morreu, é ele quem comprou com o precioso sangue, e por isso é ele quem governa a igreja do Senhor. Quem é Jesus? Ele é o mestre, Senhor da igreja. Ele coordena todas as coisas. Ele também garante-nos a ressurreição. Por quê? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou. Versículo 18 continua: é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Quem que ressuscitou primeiro? Você vai falar assim: ah, pastor, ou foi a viúva do filho da viúva de Naim, ou foi Lázaro, ou foi a menina lá que ele chama de Talita, levanta. Só que eu tenho uma má notícia para você: o Lázaro morreu de novo. Essa menininha morreu outra vez. E o filho da viúva morreu. Você acredita? Jesus ressuscitou, mas eles morreram outra vez. Não tem jeito. Quem foi o primeiro que ressuscitou e nunca mais verá a morte? Quem foi? Jesus. Ele é o princípio. Amém. Ele é o primeiro. Amém. Mas olha que palavra de Deus para nós. Se ele é o primeiro, é porque a fila é grande, amém? Se ele é o primeiro, é porque terão outros. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz assim, ó: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ou seja, Cristo ressuscitou, e então um dia nós vamos ressuscitar com Ele, para a glória de Deus Pai. Jesus é o primeiro que morreu e que a morte não segurou, mas a Bíblia diz que haverá um dia em que todos ressuscitarão. Por que vão ressuscitar? Porque nós temos a eternidade. O homem já não acaba mais. Todos vão ressuscitar. Agora a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a vergonha e horror eternos. Há uma divisão clara, e a divisão é: quem está em Cristo ressuscitará com Ele para a glória, para viver no céu prometido. Quem não está em Cristo ressuscitará para a vergonha e horror eterno. Ele é quem nos garante a ressurreição dos mortos. Ele também é, irmãos, aquele que reconcilia, ou seja, Jesus é o reconciliador de todas as coisas. O versículo que nós lemos, o versículo 19, diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E versículo 20: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz. Como que Deus estabeleceu a paz? Pelo seu sangue derramado na cruz. Tendes paz com Deus. Como? Pelo sangue de Jesus. Sejam unidos com Deus. Como? Pelo sangue de Jesus. Tenham intimidade com Deus. Como? Pelo sangue de Jesus. Sejam amigos de Deus. Como? Pelas boas obras. Sendo bom filho, sendo bons pais, assinando aqui a declaração. Só existe um caminho, e o nome dele é Jesus. Porque o sangue dele é que reconcilia todas as coisas com Deus. Eu não tenho poder de ser reconciliado com Deus na minha força, mas pelo sangue de Jesus, Hebreus diz, eu tenho ousadia de entrar pelo novo e vivo caminho. O véu foi rasgado por causa de Jesus. Por isso que eu comecei dizendo: vamos orar, porque Jesus é lindo. Ele é tudo isso e faz tudo isso por nós. Quero concluir, irmãos, nessa noite fazendo uma pergunta: qual a visão que você tem de Jesus? Como que você enxerga Jesus? Quero deixar 3 coisas para você rapidamente. Ele é plenamente Deus. Ele não é um mero coadjuvante na história, ele é o autor da história. Jesus não apareceu na história, eu aqui. Não, ele é o autor da história. Ele conduz todas as coisas. Ele é eterno. Ele escreve lá, ele revela a João lá no Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno, não foi criado. Ele é Senhor. Ele não é um espírito iluminado. Ele não é um profeta. Ele não é isso. Ele é Deus. Ele é eterno. Ele é a
cabeça da igreja. A igreja é a manifestação da graça de Deus ao mundo. E Ele faz isso por meio de si mesmo. Deus faz isso por meio de si mesmo, manifestando a sua graça como? Reconciliando os homens por meio do sangue de Jesus Cristo. Deus não depende dos nossos atos, porque Ele é suficientemente Deus. E Jesus faz isso por nós. Amém? Creia nesse Cristo, um Cristo completo, que não é um Cristozinho que fala por aí, não. É o Cristo Todo-Poderoso, o Senhor da história. Vamos orar? Feche teus olhos por um momento. Senhor, obrigado por esta noite na Tua presença, em que vemos um texto tão bonito, tão rico, e infelizmente falamos tão rápido, Senhor, mas eu oro para que o Teu Espírito traga ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, a realidade revelada nesses textos de Colossenses. Oro, Senhor, para que saiamos daqui compreendendo que Jesus é Deus, que não haja dúvida em nenhum coração nessa noite. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a compreender que o Senhor é eterno, ó Deus, e que nós precisamos temer ao Senhor e desejar a nossa eternidade com Ele. E oro, Deus, para que entendamos que o Senhor é a cabeça da igreja, é o Senhor quem comanda a igreja. E nós oramos para que haja temor no nosso coração, para compreendermos que nós, Igreja de Jesus, somos a manifestação da graça do Senhor, e o Senhor, através da igreja, vai reconciliando consigo todas as coisas por meio do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus.